A manchete é: João Dória mudou de ideia e agora assume que Bolsonaro é pior que Lula. Bolsonaro é muito mais danoso, porque Bolsonaro, além de tudo, é um doente. Ouviu aí? E tem mais. O mesmíssimo Dória agora ele está alertando por uma tentativa do Bolsonaro de promover o caos nas ruas para adiar a eleição e se manter no cargo à força. Aconteceu no dia 7 de julho de 2022. Bolsonaro se dirigiu aos seus apoiadores numa live e aí pediu que os seus apoiadores se preparem para fazer alguma coisa. Sabe Deus o que, né? Antes das eleições, hein? Antes. Depois não, tem que ser antes. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Mistério? Fazer o que antes das eleições? 2 dias se passam e aí? Adiar a eleição e prorrogar mandatos. É o sonho dos sem voto. Sempre recomendando a leitura na íntegra, eu aviso aqui que esse é um texto do Hélio Gaspari que está disponível na Folha de São Paulo. E o que é que ele conta lá? Ele conta que nos bastidores, integrantes do governo Bolsonaro estão sonhando, talvez preparando, uma tentativa de adiar as eleições. Como? Promovendo o caos nas ruas. Você faz um monte de baderna, um monte de balbúrdia, que é a palavra da moda, de violência nas ruas, e daí se sai com uma... Puxa vida! Nesse estado de coisas, não dá para realizar a eleição. Aí o Bolsonaro continua no cargo e todo mundo junto com ele. Piora, para realizar esse sonho, o Bolsonaro tem o apoio das Forças Armadas. Tá aí, o ministro da Defesa, incumbido de encher o saco do Tribunal Superior Eleitoral. Aparece aí pedindo urnas com voto impresso, mesmo quando a proposta já foi derrotada em votação na Câmara, né? Dia desses, esse sujeito aí estava no Senado fazendo novas ameaças à democracia. Mas, bom, pelo menos ele tomou um enquadro lá que ele merecia, da deputada Perpétua. O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. Não me queiram convencer que não há sistema que não mereça aperfeiçoamento. Chovia no molhado novamente falar isso. Tudo isso é muito curioso. Os militares nunca questionaram as eleições brasileiras. Nunca. Bastou um militar precisar ser reeleito e aí eles começam a questionar as eleições. Que coisa, né? O mundo inteiro está prestando atenção nisso, viu? A ONU mesmo já alertou sobre o risco de violência política. Aquela violência política que o Bolsonaro estimula dia sim, dia também. A chefe de direitos humanos da ONU, a Michelle Bachelet, pediu que autoridades do Brasil garantam o respeito a direitos fundamentais nas eleições de outubro agora. Ela citou o risco de ataques a legisladores e candidatos, particularmente os negros, mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+. Ela já havia manifestado grande preocupação com recentes ataques contra os direitos humanos, contra instituições democráticas, liberdade de imprensa, ataques contra jornalistas e também contra ambientalistas. Ela afirmou que essa tendência continua. Infelizmente, no Brasil, essas ameaças não são tratadas com a devida seriedade. Não se vê reações à altura do absurdo que é ter um militar concorrendo à presidência e ter militares questionando o resultado das eleições. Pois é, às vezes a ameaça é subestimada e às vezes é uma questão de estratégia. Pois é, pensa no PT, pensa no Partido dos Trabalhadores. Como é que os caras têm lidado com isso? Olha, tirando uma ou outra declaração assim mais incisiva do Lula, eles não fazem muito estardalhaço. Por outro lado, nos bastidores, um novo interlocutor entre Lula e Forças Armadas. O novo interlocutor é o Raul Jungmann. O primeiro era o Nelson Jobim, que não estava sendo muito bem recebido pelos generais, ao que noticiaram aí as colunas políticas. Resta saber se o Jungmann vai ser recebido, né? Talvez não, porque afinal de contas, as Forças Armadas não respeitam Lula, ou ao menos foi o que disse o Hamilton Mourão numa entrevista para a revista Veja, né?
Se o povo brasileiro quiser votar no Lula, paciência. Mas todos nós que entendemos o que acontece, nós que eu falo, geral aqui no Brasil, sabe o que ele fez e deixou de fazer. Então isso é algo que eu julgo, ele não vence uma eleição. E cadê? Cadê alguém na política brasileira para dizer com todas as letras que o Bolsonaro quer adiar ou cancelar as eleições para prolongar seu mandato à força? Tem ou não tem? Sobre risco de golpe, uma chance de êxito para um golpe ou não? Não, golpe não creio, mas o acirramento do confronto para criar uma instabilidade na segurança e instabilidade institucional no país, sim. Mas não vejo na perspectiva do golpe, vejo sim na perspectiva de que no sentimento bolsonarista, doentio da família Bolsonaro, Kennedy, diante de um quadro de profunda dificuldade no país, ou seja, violência e, lamentavelmente, mortes, se propor o adiamento das eleições no país. Sério? O Dória, o alerta mais claro vem do Dória. O Dória do Bolsodória. Aquele Dória. Aquele que vendeu o Bolsonaro em 2018 como um pacificador. Ele atua contra a esquerda. Tudo que é contra a esquerda, eu estou a favor. Então, mesmo muitas pessoas classificando ele como uma extrema-direita? Não, olha, as pessoas sempre podem evoluir, melhorar e reposicionar. O Bolsonaro é um homem de bem, eu conversei com ele por telefone, ele é uma pessoa de bem, com boas intenções, ele sabe que tem que ser um pacificador do Brasil. E nós aqui em São Paulo, com a nossa eleição, vamos ajudar Bolsonaro a pacificar o Brasil e fazer uma boa gestão para todos os brasileiros, indistintamente. Isso aí foi em 2018, né? Pula para 2022 e ele está aí alertando a gente para a violência política, a violência que o pacificador dele está incentivando. Que o crescimento do confronto ao ponto da violência pode ser uma marca dessa eleição, uma triste marca dessa eleição, Kennedy. E vejo que isso pode se acentuar nas próximas semanas e ter o seu ápice no 7 de setembro. No 7 de setembro. A coluna do Hélio Gaspari, que a gente mencionou antes no começo, ela também cita essa data como uma espécie assim de dia D, nessa tentativa de melar as eleições. Então, o caos que inviabilizaria as eleições no Brasil, as eleições que aconteceriam em outubro, esse caos começaria justamente na Semana da Pátria. Lembrem de 7 de setembro de um ano atrás, fora das eleições, o que aconteceu no Brasil. Ameaças de invasão do Supremo Tribunal Federal, foguetes e bombas explodidas em torno da Suprema Corte Brasileira, desfile, aliás, um desfile ridículo de tanques militares na frente do Palácio do Planalto, ameaças autoritárias, isso no ano que não era o ano de eleição. Imagine agora, em ano de eleição e tendo Bolsonaro ameaçado a renovação do seu mandato, a sua reeleição pelo crescimento nas pesquisas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E tá aí o Dória do Bolsodória, assumindo que o seu pacificador quer mesmo fazer o pau comer para se manter no poder. Caramba, né? Ele vai votar em quem agora? Vai votar em quem? Será que o Lula, que ele tanto criticou, é igual ou pior que o Bolsonaro? Nessa proporcionalidade, se eu tivesse que fazer uma escala, Bolsonaro é muito mais danoso, porque Bolsonaro, além de tudo, é um doente, é uma pessoa incapacitada. E uma pessoa doente não tem controle sobre nada, nem sobre os seus acertos, que não existem, e muito menos sobre os seus erros. Não é o caso do ex-presidente Lula. Ok, então em 2022 ele diz o exato oposto do que ele dizia em 2018, quando o Bolsonaro estava com tudo e quando o nome Bolsonaro era útil para eleger o Dória também. Pois é, e agora? Agora o Dória mudou de ideia. E para dizer que está certo agora, ele vai ter que dizer que estava errado antes, lá em 2018. E aí? O senhor andou com ele em 2018 junto. O senhor foi enganado? Qual foi o seu erro ao se aliar com o Bolsonaro e hoje o senhor coloca ele como uma pessoa doente, desequilibrada e despreparada? O senhor, há 4 anos atrás, estava com ele e ele continua, aparentemente, a mesma pessoa, né? Carla, eu já assumi que cometi um erro. Aliás, eu e milhões de brasileiros, foram 65 milhões, 66 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro em 2018. Certamente milhões destes
hoje, como eu, são arrependidos. Pode crer, milhões de arrependidos. E ao contrário do que diz o ditado, arrependimento mata. Às vezes é Covid, às vezes é bala, às vezes é fome. Mas sempre é Bolsonaro, que sempre é um arrependimento. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.